Irmãos, boa noite. Boa noite. Que nosso Deus possa ser o nosso guia, nosso dirigente, nos ensinando a interpretar aquilo que o Senhor levou seus profetas a escreverem em símbolos na sua palavra. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre os Estados Unidos da América, a maior potência existente no mundo atualmente, na profecia. No jornal, se você ligar no jornal, praticamente todo dia haverão notícias dos Estados Unidos. Mas o que importa para nós é a relação que tem este país com as profecias bíblicas. O livro do Apocalipse para muitos ainda é um mistério, porque essas pessoas têm medo de estudar Apocalipse. Mas para os santos, Deus está revelando as suas verdades. E se nós estudarmos com o coração sincero, Deus vai nos revelar. Tá? Os Estados Unidos se encontram na profecia no capítulo 13 do livro do Apocalipse, a partir do versículo de número 11. Os versículos de 1 a 10 vai falar da primeira besta, tá? E dos versículos 11 em diante vai falar da segunda besta. Geralmente falamos bastante sobre a primeira besta, né? Que é o papado. Mas pouco se fala da segunda besta. Então vamos ver os Estados Unidos na profecia. Qual o papel desse país na profecia? Qual a importância profética dele? O que ele vai fazer? É importante a gente entender que você pode olhar nas profecias, você pode olhar na história geral, como sempre que uma nação se destaca muito no poder, ela acaba oprimindo o povo de Deus. Foi assim com o Egito, foi assim com a Assíria, foi assim com a Babilônia, foi assim com a Medopérsia, foi assim com a Grécia, foi assim com Roma, e será assim logo logo com os Estados Unidos, viu? Vocês estão entendendo? Todas as nações que alcançaram o poder mundial, geralmente em algum ponto da história eles começaram a querer oprimir o povo de Deus. E oprimiram de fato. Guerrearam contra o povo do Senhor. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo 11, fala da segunda besta, tá? Dos versículos de 1 a 10 fala da primeira, que é o papado. Dos versículos de 11 a 18, se não estou enganado, fala da segunda besta. E João diz assim: e vi. Por que ele disse e vi? Porque ele anteriormente estava vendo uma besta. Que besta era essa? Uma besta que subia do... Quem está atento? A primeira besta era uma besta que subia do mar. Não tem medo de falar não. Besta que subia do mar. O adventista tem que conhecer bem isso aqui. O pessoal, quando vai apertar de profecia, eles apertam geralmente adventista. Geralmente o pessoal de outras igrejas, se você pegar um texto desse aqui, eles sabem nem para onde é que vai. O povo ainda hoje vive com o temor de que em nossos dias vai aparecer uma besta de dentro da terra, um bicho feio, um bicho esquisito aí dentro do mar. As pessoas, muitas ainda entendem como sendo literal. Por isso tem medo de estudar esse livro. Então nós temos que estudar, porque Deus há de revelar essas verdades para os seus filhos, tá? Apocalipse 13, versículo 11. E vi subir da terra outra besta. Tá? Outra besta. Por quê? Porque no versículo 1 ele diz assim: vi subir da terra, vi subir do mar uma besta. Agora ele diz: vi subir da terra outra besta. E tinha quantos chifres? 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro. Vamos imaginar aqui um cordeiro. Eu acho interessante porque a linguagem que João e Daniel usam, apesar de ser uma linguagem simbólica, não é uma linguagem tão difícil de entender. Pense comigo, se você se deparasse com um cordeiro, você sentiria medo? Alguém sentiria medo se visse um cordeirinho passando no meio da rua? E falava como um dragão. Agora, se você visse um dragão, você sentiria medo? Gente, uma linguagem simples, do homem comum. Um cabra lá do mato, se você falar desse jeito, ele entende. Subiu da terra uma besta. Geralmente, o povo hoje em dia, o povo tem a ideia de que besta é um bicho muito horrível.
Besta é simplesmente um animal. Nos tempos de João, referiam-se a animal como besta. Tá? Aqueles animais selvagens eram bestas. Por isso, um animalzinho lá, selvagem, mas lá do mar, era chamado de besta. Ou, em alguns textos, a Bíblia fala das bestas feras do campo. Hoje em dia o pessoal usa com xingamento, né? É esse texto já. As bestas feras do campo. Não estava falando de um bicho horrível que nunca ninguém viu. Não. Era um animal selvagem. Pronto. Tinha os domésticos e tinha os selvagens. Os selvagens eram chamados de bestas, bestas feras. Essa outra besta, ela tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro. Porém, ela falava como um dragão. Aqui indicava mansidão, paz. Aqui indicava o quê? Medo, terror. Né? O dragão indica destruição, né, irmão? É medo, é terror. Um cordeiro não, você olha para um cordeiro, fique tranquilo. Você olha para um dragão, aquele bicho feio, você diz, rapaz, vou correr daqui, o bicho é feio. Agora, vamos deixar que o Espírito de Profecia nos diga como interpretar isso. Olha só. No livro Grande Conflito, tem um pedacinho que fala exclusivamente do papel dos Estados Unidos na profecia. Olha o que diz. A partir da página 439. Tanto a aparência desta besta, como a maneira por que surgiu, indicam que a nação por ela representada por essa besta, é diferente das que são mostradas sob os símbolos precedentes. Nós temos, um pouco antes, em Apocalipse 13, a besta que sobe do mar. Nós vamos ter, em Apocalipse 11, uma besta que sobe do abismo. Se nós voltarmos para outro livro, que é o livro de Daniel, nós vamos ter um leão, em Daniel 7, né? Um leão, um urso, um leopardo, um animal terrível. Você vai para Daniel 8, tem um carneiro, tem um bode. Não é assim? Você vai vendo feras, animais terríveis. Mas aqui diz assim, ó, tanto a aparência desta besta, como a maneira por que surgiu, indicam que a nação por ela representada é diferente das que são mostradas sob os símbolos precedentes. Pense no leão. Pense no leão. Terrível ou calmo? Terrível. Um urso. Um leopardo. Um animal terrível. É estranho, né? É diferente. Pense na besta. A própria primeira besta, você pensa, é uma besta com boca de leão, pés de urso e semelhante ao leopardo. Com todas as características de terrível. É uma mistura de Daniel 7, tudo misturado num bicho só. Se você tinha medo de topar um leão, imagine um bicho com boca de leão, pé de urso e corpo de leopardo. O medo é triplicado, né? É diferente. Tanto a aparência da besta, por quê? Porque representa calmaria, tranquilidade. Você olha para essa besta, essa segunda besta, de Apocalipse 13, a partir do verso 11, e olha isso. Não causa medo quando olha para essa besta, para esse animal. Como também a maneira como surgiu. A primeira besta de Apocalipse 13, ela surge do mar. Se você for olhar Daniel 7, que tem que ser entendido para poder entender Apocalipse 13, perdão, você vai ver que lá as bestas de Daniel 7, elas surgem do mar depois de guerras. Aqui não. Aqui é uma besta que surge da terra. Enquanto aqueles quatro animais de Daniel 7 surgem do mar, um mar revoltoso, essa segunda besta aqui ela surge da terra. Enquanto a primeira besta de Apocalipse 3 surge do mar, de um lugar muito povoado, de acordo com Apocalipse 17:15, essa aqui surge da terra. Agora vamos ver uma coisa interessante. Vamos ver Apocalipse 17:15. Apocalipse 17:15.
Apocalipse 17, 15. Em seguida, declarou-me mais o anjo: as águas que viste, sobre as quais se assenta a prostituta, são os povos, multidões, nações e línguas de toda a terra. Então, o que representam as águas? Povos, multidões, nações e línguas. Está querendo dizer o quê? É um grande ajuntamento de pessoas. O mar, as águas representam isso. Vamos pegar aqui outro exemplozinho aqui. Mulher, virgem, na Bíblia significa o quê? Em profecia. Mulher virgem significa uma igreja pura. Agora, uma mulher prostituta significa o quê? Uma meretriz. Significa uma igreja que se prostituiu também. É um símbolo antagônico ao outro. Se uma mulher pura é uma igreja pura, uma mulher prostituta simboliza uma igreja prostituta que se prostituiu. Se a besta que subiu do mar subiu de um lugar muito povoado, qual é o contrário de terra? De água? Aqui, ó. Terra. Terra. Se água é um lugar muito povoado, terra é um lugar pouco povoado. Ou nada de povoação. Entendeu? A primeira besta, ela surge num lugar onde tinha muita gente. O papado surge ali no meio da Europa. Quando o Império Romano vai se desfazendo ali, é que vai surgir o papado no meio do que chamavam de Oriente Médio. Território antigo ali. Chama-se de Velho Mundo, né? Os historiadores chamam de Velho Mundo. Já essa segunda besta, ela sobe da terra. Da terra, um lugar pouco povoado. Um lugar onde não tinha praticamente ninguém. É ali onde surge essa outra besta. Agora veja só. Então, a aparência da besta é diferente, mas também a maneira por que surgiu é diferente. Tá? Essa besta é diferente das outras. Os grandes reinos que têm governado o mundo foram apresentados ao profeta Daniel como feras rapinantes, feras terríveis, feras velozes, terríveis, que surgiam quando os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. Você pode ler Apocalipse 7, ou Daniel 7, perdão, que bem no primeiro versículo já vai dando a introdução, até o versículo 3. Versículo 3. Ele diz que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. Aí ele vai dizer: e eis que eu estava olhando e surgiu um leão. E depois surgiu um urso. Tudo do mar grande. Em Apocalipse 17, um anjo explicou que águas representam povos, multidões e nações e línguas, como já vimos no versículo 15. Aqui é interessante porque a interpretação da profecia está bem aqui. Quem disser, irmão, eu não sei o que é a primeira besta de Apocalipse 13, o que é a segunda besta, está aqui no livro grande conflito. Está assim, ó, revelado para a gente. Aí se a gente não souber, é por negligência mesmo. Ventos são símbolos de quê? Olha lá. Contendas, contenda, guerra, peleja, luta, batalha. Ventos são símbolos de contendas. Em Daniel 7, os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. Ventos, contendas, combatiam no meio dos povos. Os 4 ventos do céu a combaterem no mar grande representam as terríveis cenas de conquista e revolução pelas quais os reinos têm atingido o poder. Nesse caso, por exemplo, dos animais de Daniel 7, eram guerras entre eles para que pudesse conquistar o poder. Quando em Daniel 7,4, Daniel vê o leão lá no auge, de repente ele está olhando, é arrancada as asas do leão, o leão é posto em pé como um homem e perde toda aquela ferocidade dele. Aí depois disso, Daniel vê o urso. O
que Daniel está vendo? Está vendo aquele combate ali, surge o leão. E o vento continua combatendo ali, aí sai o leão de cena, aí vem o urso. E o vento combatendo ali no mar grande, depois vem o leopardo. Os reinos vão combatendo, e reino sai, e reino entra. Mas mediante contenda. Mas a besta de chifres, semelhantes aos do cordeiro, foi vista a subir da... Não foi do mar. Não fala de ventos. Não fala de ventos, então não está falando de contendas. Não está falando de mar, então não está falando de um local densamente povoado, com muita gente. Em vez de subverter outras potências para se estabelecer, como é o caso lá de Daniel 7, a nação assim representada deve surgir em território anteriormente desocupado. Cresce especificamente. Então, para cumprir a profecia de Apocalipse 13, a partir do versículo 11, nós temos que encontrar na história uma nação, porque besta, animal, em profecia, de acordo com Daniel 7,17, animal em profecia é reino. Então nós temos que procurar um reino que surgiu da terra, num lugar anteriormente desocupado, e depois da primeira besta de Apocalipse 13. O que os irmãos vão ver logo mais aqui é que aconteceu justamente dessa forma. A nação que cumpre a profecia, ela surgiu depois da queda da primeira besta de Apocalipse 13, e surge de um local que foi então descoberto. Esse local foi descoberto ainda anteriormente, não tinha ninguém. Se nascesse no Velho Mundo, tinha muita gente. Mas nesse local onde essa nação surgiu, não tinha ninguém. Foi um local descoberto. Igual o Brasil em 1500. O Brasil foi descoberto. Tinha índio, obviamente, né? Mas foi um local que foi descoberto, foi dado nome ainda. Olha só. Não poderia, pois, surgir entre as nacionalidades populosas e agitadas do Velho Mundo. Isso não cumpriria a profecia. Não adianta ninguém ir lá olhar para a Europa e dizer, não, surgiu aqui, ó. Não surgiu. Não cumpre a profecia, que ali tem muita gente, muitas nações naquele local. Esse mar turbulento de povos e multidões e nações e línguas deve ser procurada no Ocidente, que é na banda de Cal. Você pode olhar no mapa que tem praticamente duas bandas. Você tem a banda das Américas e você tem a banda da Europa, Ásia e Oceania. Onde fica a Austrália, Israel, tem um continente africano. É para a banda de Cal, para a banda das Américas. Que até então, naquele tempo, não tinha sido descoberto. Tá? Você não vai ler lá em Daniel e tentar procurar o Brasil, não. O Brasil nem existia naquele tempo. 1500. Que nação do Novo Mundo? Novo Mundo. O que é Novo Mundo? América. América do Norte, América Central e América do Sul. Isso é Novo Mundo, novo continente. Que nação do Novo Mundo se achava em 1798 ascendendo ao poder, apresentando indícios de força e grandeza e atraindo a atenção do mundo. Que nação do mundo, do Novo Mundo, se achava em 1798. Olha só. Quem gosta de estudar profecia sabe que isso aqui é uma data relevante para nós. Isso aqui é uma data extremamente significativa. O poder, a supremacia papal começa em que ano? 538 e termina em 1798. Perceba, quando em Apocalipse 13 João termina de ver a besta que sobe do mar, ele começa a ver a besta que sobe da terra. A besta que sobe do mar saiu aqui, de cena aqui, ó. Quando o imperador Napoleão Bonaparte mandou o general Berthier até a Itália para prender o Papa que estava realizando uma missa na Capela Sistina. Ali foi cortado o poder do Papa, o poder supremo que ele tinha. Aí, que nação que surge aqui?
nesse período? Justamente os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos declararam sua independência em 1776. Bem pertinho aqui, ó. Quando foi em 1798, essa nação estava crescendo cada vez mais. Mas tinha um segredo para eles crescerem. Sabe qual era? Protestantismo. Sabia que era por isso que os Estados Unidos estavam crescendo tanto? Por causa do protestantismo dele. Se o povo hoje fosse realmente protestante, o mundo seria diferente. Os Estados Unidos estavam crescendo, apresentando indícios de força e grandeza e atraindo a atenção do mundo, porque eles eram protestantes. Eles saíram do velho mundo da Europa, buscando refúgio, porque o papado estava perseguindo, e acharam na América um local para se refugiar, para criar uma nação onde o povo teria liberdade para adorar a Deus. Era diferente até mesmo do velho mundo, porque, olha como é sério. Vocês já ouviram falar de Inquisição Papal? Já? Mas vocês já ouviram falar de Inquisição Protestante? Também teve. Na Europa teve isso também. Ao passo que o papado cometeu um excesso na Inquisição, de matar as pessoas que discordavam dele, muitos protestantes que não compreenderam corretamente a mensagem, começaram a matar as pessoas que eram católicas porque discordavam deles. Fizeram a mesma coisa. Esses que fugiram para esse território que não tinha ninguém, território então descoberto, eles fundaram uma nação que você poderia adorar a Deus conforme os ditames da sua consciência. Ou seja, ninguém poderia lhe obrigar a adorar a um determinado Deus e nem lhe dizer como você deveria adorar. O Estado não mandava você, diferente da Europa. Por isso aquele chifrezinho, viu? De cordeiro, calmo, manso, tranquilo. É dizendo, ó, meu amigo, aqui pode ficar tranquilo comigo. Eu estou aqui, mas fique tranquilo. Esse negócio de protestante está em História Gerais ou é... Em profecia? Em profecia. Diz que o republicanismo e o protestantismo foram um segredo para os Estados Unidos crescerem tão rapidamente. O fato deles serem uma república. História geral. História geral. Falando da Inquisição Papal e da Inquisição Protestante. O catolicismo sempre foi o maior. É por isso que pouco se fala da Inquisição Protestante. Porque a Inquisição foi muito maior e durante muito mais tempo. A Inquisição Protestante começou e abafou. Porque não aguentava disputar o poder do protestantismo, que até então era bem pequenininho, com o poder do papado. O papado dominava a maioria das nações do mundo ainda. E ainda domina. Só para vocês terem uma ideia, a perseguição que a gente espera por causa do decreto dominical, que vai ser imposta em grande parte por meio dos Estados Unidos, já aconteceu na história também, já se repetiu. Já aconteceu a Inquisição Papal, já aconteceu a Inquisição Protestante. O que vai acontecer futuramente, e não está longe, é isso de novo. É o papado infligindo perseguição e o protestantismo apostatado infligindo perseguição no povo também, porque não quer guardar o domínio. A história vai se repetir de novo. Discordou deles, eles têm poder civil, eles vão cair para cima. Já aconteceu. Eles achavam que a forma de, eu posso dizer, combater a Inquisição Papal era fazer uma Inquisição Protestante. Uma compreensão. O que vão fazer em nossos dias é isso. As pessoas têm rejeitado o amor da verdade, têm se apegado à mentira e agora começam a perseguir as pessoas que discordam deles. Qualquer um que discordar, ele é religioso, tem poder civil, ele está aqui, vou mandar prender. Não aceitou não, manda matar. A Armade fala que toda vez que o poder religioso deu a mão ao poder civil, sempre houve perseguição. Toda vez. Por isso que ela diz que tem que haver a separação entre igreja e Estado.
O Estado fica para lá e a igreja fica para cá. Igreja é área religiosa, o Estado é área civil. Deixa o Estado mexer com a área civil. Ellen White é bem fácil em dizer. A aplicação do símbolo não admite dúvidas. Não admite. Uma nação, e apenas uma, satisfaz as especificações desta profecia. Esta aponta insofismavelmente, de forma a não enganar ninguém, para os Estados Unidos da América do Norte. Foi descoberto isso aqui, esse território, foi descoberto em 1492. Pertinho do Brasil, 1500. Quando o Brasil foi declarado a independência em 1822, alguns anos antes, em 1776, os Estados Unidos declararam a independência. Aí, só pensando nisso, o Brasil não vai ter um certo papel nessa perseguição. Porque o maior país da América do Norte é os Estados Unidos. E o maior país da América do Sul é quem? O Brasil. E eles estão... Olha o que acontece. Diversas vezes, reiteradas vezes, ao descreverem o crescimento dos Estados Unidos, oradores, pregadores, palestrantes e escritores têm emitido... Não foi porque eles leram a Bíblia, eles não pegaram e disseram assim, ó, aqui diz que a besta subiu da terra. Então eu vou colocar aqui no texto aqui que os Estados Unidos subiu da terra. Não foi porque eles quiseram. Inconscientemente, colocaram o mesmo pensamento e quase que empregaram as mesmas palavras do escritor sagrado. Olha como é que eles dizem. Olha o que diz o texto. A besta foi vista a subir da terra. E segundo os tradutores, a palavra aqui traduzida, subir, significa literalmente crescer ou brotar como uma planta. O sentido de subir. Não é como se fosse um animal subindo um morro. É como uma plantinha. Quando você planta ela lá no chão, lá, cobre, vai jogando água, e ela vai começando a sair o brotinho. Né? Vai germinando até sair. É o mesmo sentido de subir dessa besta. Subir da terra. Não tem nada naquele território, ela sobe e surge. E como vimos, a nação deveria surgir em território previamente desocupado. Esse historiador aqui diz o seguinte, G.A. Townsend, um livro chamado O Novo Mundo Comparado com o Velho. Ou seja, as Américas comparado com a Europa, a Ásia, tá? Descreve a origem dos Estados Unidos dizendo o seguinte: é o mistério de sua procedência do nada. Nada aqui é terra. Se águas era um local densamente povoado, terra era um nada, não tinha ninguém. Semelhando a semente silenciosa, desenvolvemos-nos em império. Confirmam precisamente o que a profecia estava dizendo. Eu tenho um livro lá em casa de história, do historiador chamado Cláudio Vicentino. Se você pegar Daniel, com a compreensão que a gente tem nas profecias, daqueles 4 animais, sendo Babilônia, Medopécia, Grécia e Roma, se você ler esse livro de história, você diz, rapaz, realmente, nós não interpretamos errado não. Porque é certinho. Eu já mostrei para você que perguntou para mim, por que vocês dizem que esses animais são essas nações? Eu digo porque a história diz. A história confirma. E faz tempo que a gente entende assim. Ó. A história geral confirma. Você não precisa ficar inventando interpretação como o pessoal faz hoje, não. Você pega a Bíblia, pega o Espírito de Profecia e pega a história geral para você ver. Uma vez eu estava no Teorema. Eu estudei acho que uma semana no Teorema só, para pagar a mensalidade e para pregar para o pessoal mesmo. Que eu nem fiquei. Estava lá, aí a professora de história disse assim: quem me diz aqui os grandes impérios do mundo, que já passaram pelo mundo? Aí eu lembrei dos estudos aqui. Aí eu disse: Egito, Assíria, Babilônia, Medopécia, Grécia e Roma. Eu disse: como é que sabia? Eu disse: a gente estuda isso lá na igreja. Eu disse: na igreja?
Seja estuda história geral na igreja, se estuda. Por quê? Porque tem uma profecia de Daniel 7. Ela disse que profecia é assim mesmo, tá? Deixa ele mostrar. Abriu a porta, ele saiu. Aí tem isso aí, eles têm. Eu não sabia não, poxa. A Bíblia fala aqui do Egito, a Bíblia fala da Assíria, a Bíblia fala de Babilônia, a Bíblia fala da Grécia, a Bíblia fala da Grécia, a Bíblia fala de Roma. Você pode procurar. Se você tiver um celular igual da Roma, você acha. Se procurar Medo-Pérsia, você acha também. Grécia, você acha. Gente, eu fico assim calado porque às vezes a gente é muito negligente. Isso é um conhecimento que a gente precisa ter. Tem gente que não sabe de onde vem o decreto dominical. Tem gente que pensa que vem lá de Roma. Não vem de Roma. Vem dos Estados Unidos. Quem impõe o decreto é a segunda besta. Se a gente não estudar Apocalipse 13, a questão da segunda besta, nós não vamos saber quem é a besta que impõe o decreto. Ou então, vai fazer como muitos, que sai pregando no meio da rua, dizendo, vai vir o decreto dominical. Os Estados Unidos vão impor o decreto dominical. Mas não explica. Tem gente na internet corajoso para dizer que vai ter um decreto dominical e que os Estados Unidos vão impor. Mas não cita o texto. Eu digo, não, mas o pessoal vai acreditar, se chama de doido. Entendeu? Porque é fácil a gente sair na porta e dizer, o papado é a primeira besta. Os Estados Unidos é a segunda besta. O protestantismo apostatado é a imagem da besta. E a pessoa diz, agora me prova como é que é esse negócio aí. Mostra ele na Bíblia. A gente fica atalentado. Entendeu? Um jornal europeu em 1850, olha isso. Em 1850, referiu-se aos Estados Unidos como um império maravilhoso que estava emergindo e no silêncio da terra, aumentando diariamente seu poder e orgulho. Os historiadores, os jornais testificam de que João, quando disse, e vi subir da terra outra besta, ele não estava errado. E eles estão atestando, como o pessoal costuma dizer, está nos anais da história, registrado na história geral, que o que João escreveu se cumpriu, está cumprido, vá para a história. Diga assim, meu filho, pegue historiadores, escritores, falando sobre o surgimento dos Estados Unidos, e compare com Apocalipse 13, versículo 11, e diga se você não vê semelhança. Diga se está errado esse negócio. Ele vai ver, aqui ó, falando dos Estados Unidos como um império maravilhoso que estava emergindo. Emergindo é o quê? Emergir é isso aqui, ó. Emergir é subir. João diz, e vi subir da terra outra besta. Ou ele poderia dizer, e vi emergir da terra outra besta. Mesma linguagem. E no silêncio, então não era no meio de muita gente. Geralmente quando tem muita gente tem zoado, né? E no silêncio da terra, na calmaria de um local que não tinha ninguém, ele foi aumentando e crescendo, e crescendo. E hoje em dia é o país mais poderoso do mundo. Extremamente poderoso. Os Estados Unidos, se eles criassem uma guerra hoje com a Rússia, basicamente não sobraria nada do mundo. Se eu não colocar a mão, não sobra não. Porque é bomba de todo tipo esse povo tem. É um poder tremendo. Se os Estados Unidos fechar a fábrica dele lá, o mundo entra em colapso, economicamente. Tem que haver um planejamento grande. Se Deus não colocar a mão. Deus disse, não vou botar a mão não, deixa aí. Por exemplo, na escola. Na escola, se você for para os Estados Unidos, não tem aula de português não. Sabe? Você acha que tem aula de português na escola dos Estados Unidos? Tem não. Agora vai aqui na escola. Você tem aula de inglês. Por quê? Por que será que tem aula de inglês na escola? É obrigatório, amigo. Você vai fazer um negócio hoje em dia, com a multinacional, você tem que saber falar inglês. O cara pode ser da Itália, você tem que saber falar inglês. Porque lá na Itália estuda inglês. Então você vê a importância dos Estados Unidos. Aí diz, não, vou ter que aprender italiano. Não, você fala inglês? Fala. Ele vai dizer, não, eu falo também, bora conversar.
E foi só aumentando o poder. E o orgulho também. Todo mundo foi procurar ele. É só olhar pro Trump falando. O Trump não chegou a pregar assim todo imponente, que ele sabe o poder que ele tem na mão. E tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Os chifres semelhantes aos do cordeiro indicam o quê? Olha só aqui, ó. Juventude, inocência e brandura. O que é algo brando? Algo calmo. De maneira bem simples, algo calmo. A quarta não falou de uma forma tão branda. O que é brando? Falou assim, calmo. O cara falou assim, indignado, assim, ríspido, de maneira grosseira. O que apropriadamente representa o caráter dos Estados Unidos, quando apresentados ao profeta, como estando a subir em 1798. Os Estados Unidos não queria problema com ninguém, não. Ele queria só formar o país dele, ficar lá na tranquilidade e pronto, acabou. Entre os exilados cristãos que primeiro fugiram para a América do Norte e buscaram asilo contra a opressão real, opressão real porque é realidade não, opressão real porque era opressão de reis, que eram instigados pelo papado, perseguiam cristãos que estavam agora fugindo para a América do Norte. Aí os primeiros que fugiram para lá foram estabelecendo um local para eles. Buscaram asilo contra a opressão real e a intolerância dos sacerdotes, dos padres, papas. Muitos havia que se decidiram a estabelecer um governo sobre o amplo fundamento da liberdade civil e religiosa. Quantos chifres tinham a segunda besta, a que surgiu da terra? 2 chifres. Liberdade civil e liberdade religiosa. Além de indicar juventude, porque eram chifres de cordeiro, eram 2. Era liberdade civil e religiosa. Quem não quer isso? Viver tranquilo. No período da perseguição, do decreto, o que vai acontecer é o contrário disso. Você vai perder direitos por causa da sua escolha religiosa. Porque você se decide a guardar o sábado do Senhor, o Estado te persegue. Você não tem liberdade nem civil nem religiosa. Hoje ainda tem, aqui no Brasil, ainda tem uma liberdade assim meio capenga. Não é completa não. Suas ideias. Dos Estados Unidos aplicado para 1798, eu tenho que observando que 1798 para cá já está em mais de 200 anos. Né? A Constituição nunca mudou. E tem uma profecia para que se mude a Constituição. Faça emenda, né? Haverá uma emenda constitucional lá nos Estados Unidos. Então, quando houver a emenda, esses 2 chifres do cordeiro, aí depois dessa mudança aí, você pode ver que já é o dragão. Não é mais cordeiro. Né? Porque do jeito que está, é fundamentado nessa liberdade civil e religiosa, né? Nós estamos vendo aí que eles estão agindo ainda de forma branda, tranquila, né? Porque até mesmo porque a lei foi baseada em fatos, né? Protestantes, né? A base é o protestantismo. A partir do momento que eles tirarem essa liberdade civil e a liberdade religiosa, aí o negócio pega.
porque aí vai agir como realmente o dragão. Mas quem muda tudo isso não é o presidente, né? Como aqui vocês sabem que não é o presidente? Existe o pessoal que faz as leis. Então, se fizerem as leis contrárias à lei de Deus, lógico que vai falar como dragão, vai agir como dragão. Então, qualquer nação na face da terra, quando isso acontecer, vai copiar os Estados Unidos, não tem dúvida disso. Verdade. É importante a gente entender uma coisa. O porquê que os Estados Unidos foram fundamentados, foi erguido sobre uma plataforma de liberdade civil e religiosa. Porque quando eles saíram da Europa perseguidos por causa do cristianismo, eles queriam isso, eles só queriam ter lá liberdade. Eles não estão querendo obrigar ninguém a ser protestante, não. Eles só querem dizer, nós queremos ser. Vocês podem contar com a religião de vocês. Agora nós queremos ser. As pessoas estavam sendo mortas pelo simples fato de não mais quererem fazer as coisas como o Papa dizia. Aí, agora eles fogem para um lugar onde eles podem criar uma comunidade, criar uma cidade, um estado, um país, onde eles podem colocar as leis. E a primeira coisa que eles fazem é isso, é dizer, ó, aqui as pessoas vão ter liberdade civil e religiosa, que ninguém vai ser obrigado a nada. É objeto de consciência, meu amigo, você que sabe. Vai escolher o errado, meu amigo? Eu tenho o direito de pregar a verdade. Se você quer se perder, é decisão de consciência. Não tinha regra. Só que a regra era, você tem direito a ter sua religião. Cada um tem direito a ter religião. O Estado em si, ele tinha a obrigação de assegurar que ninguém seria oprimido por questão de religião. Olha só a primeira emenda. A primeira emenda na Constituição dos Estados Unidos dizia o seguinte: o Congresso passa a ser impedido. Constituição. O Congresso passa a ser impedido de fazer seleção, estou falando em outras palavras aqui, por questão de religião. Ou seja, eu sou o Estado, sou aqui, represento o Congresso. Aí diga assim, não, aqui tem um protestante e ali tem um católico, vai escolher quem? Ele dizia, não olha para a questão da religião, vou olhar a função que a pessoa vai desempenhar. É um concurso, eles não escolhiam quem era que ia para frente. Ia ser lá na base da prova, da escolha por mérito, como deveria ser hoje, né? Isso, pela capacidade. Isso assegurava a pessoa de que ela não seria obrigada. O fato de eles terem sido obrigados a muitas coisas, terem sido oprimidos, deu experiência para eles de não querer oprimir os outros. E se ele quer ser assim, ele seja. O problema é que existe mais, não é porque é falta de regras, mas porque tem regras demais. Onde tem regras demais, acaba depois lá na frente uma contradizendo a outra. Pode observar as regras de Deus, quais são as principais. São 10 regrinhas, mas abrange tudo. Aí, se você quer fazer um concurso, aqui no Brasil, por exemplo, se tiver uma cor diferente, você já quer exigir uma cota para ti. Entendeu? Ou seja, tu mesmo está te colocando numa condição. Querendo mesmo, tu mesmo se colocando numa condição de. Como se fosse inferior, exatamente. Superior e não mais. Exatamente. Então. Se você dissesse que não tem inteligência suficiente como os outros têm. Ok. A lei não é para todos? Todos são iguais perante a lei? Todos. Não importa a cor, não importa onde nasceu, não importa. Não importa o estado, não importa o município. Não é para todos? Concurso público. 10 vagas. Todos têm direito. Mas aqui não. É o seguinte, é 10 vagas, mais 2 é da cor de fulano, mais 2 é não sei para quê. Isso aqui é excesso de regras. Não, já está escrito que todos são iguais
diante da lei? Não todos iguais. Aí fica fazendo regra. Não, a pessoa matou, tem que pagar pelo crime. A pessoa espancou a mulher, tem que pagar pelo crime. Não, mas faz aí uma lei fulano de tal, porque não sei. Não, gente, a lei não é para todos. O conteúdo aqui não dá para entender. Tá? Então, são muitas regras que às vezes acabam desmantelando as coisas. Entendeu? Não faz uma regra só para quem é assim. Faz outra regra para quem é assado. Não faz uma regra para a mulher. Não faz uma para os homens. Para você ter uma noção, se você pegar a Constituição Federal, você pega ela, dá um livro, como esse livro de escola, dependendo do tamanho da fonte que eles usam, o tamanho da letra. São aproximadamente, eu não vi exatamente, são cerca de 250 artigos. Aí você tem artigo, você tem parágrafo, inciso, a linha, caput e... Aí você tem estatutos, por exemplo, o ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, você tem o Estatuto do Idoso, você tem o Código Florestal, você tem o Código Transbrasileiro, você tem o Código do Consumidor, tudo a lei. Lá nos Estados Unidos você tem uma Constituição com 7 artigos e 27 emendas. Tem cerca de 230 anos que não tem mudança. Aqui, se você for no Congresso, todo dia tem uma lei, todo dia tem uma emenda, todo dia tem uma mudança, tem um artigo diferente, tem uma revogação, todo dia. Porque eles criam uma lei, aí bate contra a outra, aí eles revogam uma, aí abre brecha em outra, aí ele revoga essa aqui. Lá era simples, e é simples até agora, né? São 7 artigos, 27 emendas que garantem, basicamente, liberdade. Você tem liberdade. Isso. Aí ele foi, disse que falou com o deputado que a projeto estava no mercado. É uma regra. Assim, quando o Congresso ele cria uma lei, depende do tipo de lei. Tem um tipo de lei que não tem negócio do presidente sancionar, não. Quando o Congresso cria uma lei, que é o papel dele, legislar, criar a lei, o presidente pode sancionar ou pode vetar alguns artigos da lei ou então toda a lei. Aí volta para o Congresso e tem que ser uma quantidade de deputados maior para poder manter o veto dele. Ou derrubar. Tem que ser uma quantidade maior. Tá? Na hora da aprovação, tem que ser uma quantidade. Foi para o presidente, ele vetou. Voltou. Eles querem derrubar o veto, tem que aumentar a quantidade de parlamentares. Se for a mesma quantidade, não derruba não. Aí vai para frente. É sancionado automaticamente depois da votação. Lá nos Estados Unidos, até a Suprema Corte funciona diferente. Eu fui pesquisar na internet, diz que, não sei se foi em 2019, foi esse ano, a Suprema Corte dos Estados Unidos julgou 70 casos. Que é do Brasil, foi 150 mil, foi 170. Algo mais de 100 mil. Já sido 1000, já tinha sido muito, né? Para você ver como é diferente. É por isso que os Estados Unidos crescem tanto. Porque tem liberdade para crescer. Aqui não, aqui é toda coisa tem um entrave. Eles não crescem a conta dos políticos comuns. Eles querem que tem muita coisa. As coisas que Tipo assim, se for vender geladinho e botar um carrinho assim, geladinho do Maurício, daqui a pouco chega o cabo fiscal dizendo, opa, tem que pagar imposto, tem que abrir o CNPJ. Aí o cara diz, não vou vender mais geladinho não. Eu vou fazer o geladinho, vai gastar tanto para vender o geladinho, e o cabo vem e tira quase 40% de imposto. tem lugares que até para fazer conserto de roupa, ela tem que pagar imposto. Roupa tudo. Ó, as ideias dos fundadores dos Estados Unidos tiveram guarida, acharam um local para repousar, para estarem bem guardadas, na Declaração da Independência. Quando foi assinada a Declaração da Independência dos Estados Unidos, cerca de 4 de julho de 1776, que estabeleceu a grande verdade de que todos os homens são criados iguais.
são seres humanos e têm o mesmo direito. Tem direito à religião, tem direito a um local seguro, tem direito a trabalhar, a empreender. É isso aqui, ó. E dotados de inalienável, ninguém pode alienar ele disso, ninguém pode tirar ele daquele local. Dizer, você não pode fazer isso. É inalienável esse direito. A vida, a liberdade. Liberdade não é sentido que não pode ser preso, não. Ele está livre para fazer as coisas, desde que ele não quebre a lei. E a procura de felicidade. O coitado aqui pega um dinheirinho, juntou, quer empreender, não pode. Porque toda hora tem uma coisa para entravar. Como é uma lei mal feita, é o povo corrupto. Lá não, lá acaba quem empreender diz, ó, vai ter isenção de imposto. É pequeno empreendedor, vai montar a empresa. Quando a empresa cresce, que está realmente estabelecida, diz, agora eu vou cobrar imposto. Mas quando está grande, está pequenininho, o cabo não tem quase nada, o cabo vem e tira 40%. Aí o cabo diz, não, deixa para lá, não vou gastar meu dinheiro aqui não, só gastar mesmo. Agora no Brasil, o presidente ele fez uma medida aí, a pessoa pode abrir um comércio sem precisar pagar a taxa. Medida provisória? Sem pagar? Só. É assim, se você quiser abrir um comércio, você não tem que pagar a taxa da prefeitura. Você pode abrir, até pagar. O problema da medida provisória é porque é provisória. Aí se o povo não... Eu acho que não é provisória não. É porque tudo que o governo estabelece, o Congresso vem... por exemplo, quando ele põe uma medida provisória, ela tem uma data. Ela tem um período que ela vale, é medida provisória. Se o Congresso não disser, vai virar lei, aí, se é um decreto, aí vem o Congresso e diz, não, mas nós temos que confirmar. Por isso que o país não cresce. Grande, rico, com uma floresta que praticamente não tem em outro lugar do mundo, uma floresta desse tamanho. De outro lugar fica brigando aqui com o povo daqui, mas fora não tem, praticamente. Uma floresta do tamanho da floresta amazônica não tem. A riqueza que o Brasil tem, mas não cresce porque tem muita... O ego do ser humano aqui, eu diria, né? Parece que é maior do que nos outros lugares, né? Ó, a Constituição garante ao povo o direito de governar-se a si próprio, estipulando que os representantes, eleitos pelo voto do povo, façam e administrem as leis. Isso aqui, para quem não conhece o que é república, é isso aqui, ó. O povo emana, o poder emana do povo e para o povo. Isso é republicanismo, tá? Ou seja, digamos aqui, nós estamos aqui juntos, um exemplo, tá? E vai eleger alguém para governar a nação. Isso é república, é escolhido pelo voto, para representar a vontade do povo. Isso é república. Tá? Era diferente, por exemplo, de Roma. Roma teve uma fase de república, mas teve uma fase de império. Como é que era o império? Constantino dizia assim, ó, todo mundo vai guardar o domingo agora. Acabou. Aí ninguém, não, eu não gostei, que não gostou, meu amigo. Vai guardar aí. Eu tô morto. No império era assim. Na república não. Na república, o representante é eleito pelo voto para criar as leis, para favorecer o povo e para administrar as leis. Administrar, revogar, fazer cumprir. Tá? Foi também concedida a liberdade de fé religiosa, sendo permitido a todo homem adorar a Deus segundo os ditames de sua consciência. Se a gente pegar aqui o grande conflito na página 498, diz assim, somente o serviço por amor pode ser aceito por Deus. Deus não aceita uma adoração obrigada. Você querer pegar alguém e querer obrigar ele a guardar o sábado, você não aceita desse jeito. Porque obrigado você não aceita. Você aceita quando é espontâneo. Como diz lá em Zacarias, né? Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. É quando o Senhor escrever a sua lei no coração do homem, que essa lei agora transbordar em atos, aí o Senhor aceita a adoração. Agora, quando é só aparência, aí o Senhor não aceita. E é isso que representa aquela besta que surge da terra. Pense nisso. Diz que ela tem chifres de cordeiro, mas fala
como um dragão. Ó, é duas coisas diferentes. O texto não diz que ela age como cordeiro, não. Ou diz? Diz que ela aparece. Agora, ela fala como um dragão. Essa é a questão. A aparência até agora, muitos se olham para os Estados Unidos e dizem, rapaz, isso aqui vai ser uma beleza. Mas espere quando ela abrir a boca para falar como um dragão. É aí que vai pegar. Até agora está calmo. Mas quando ela abrir a boca para defender o decreto do papado, defender o dia de guarda papal, aí você pode esperar que o poder que os Estados Unidos têm, o povo vai descobrir. E vai ser mais na questão da, posso dizer, da influência, a princípio. Só a influência dos Estados Unidos é um peso terrível no mundo. Lembra lá quando o Trump jogou aquela bomba lá naquele general iraniano? Foi o que ele fez? Jogar uma bombinha na base lá, só... Por causa da influência, o Trump disse, joga aqui. Atinge um soldado. Menino, o Oriente Médio todo ficou. Levantou a mão forte e disse, parou. Porque sabe o poder que a nação tem. Mas, quando foi erguida essa nação, foi concedida liberdade de fé religiosa para todo mundo. Você escolhe. Mas também tem o direito de pregação. Lá tem. Lá liberdade de expressão não é igual no Brasil não, viu? Aqui liberdade de expressão é para você falar o que o governo deixa. Nos Estados Unidos você pode dizer. Eu digo, ó, é para guardar o sábado. Ele diz, pode pregar, vá, pregue tranquilo. Se alguém for lhe impedir, ele diz, opa, vá não. É a polícia. Ele prende a polícia. Se a polícia for lhe impedir. Não é para guardar outro dia. Vai pregar, sabe? Quem quiser aceitar a mensagem. Mas tem liberdade. Aqui, se você falar alguma coisinha que estranha um pouco com o governo, os poderes aí, né? Aí você pode esperar, né? Que a opressão, a repressão vem na mesma hora. Republicanismo, que é república, é quando um povo elege seu representante para criar leis e administrar leis. É uma pessoa representando o povo. É o poder que emana do povo e para o povo, tá? É aí que vai fazer a emenda. A república é a república. A república é o modo de governo que tem hoje nos Estados Unidos, por exemplo, e que tem aqui no Brasil. Que é, ó, o presidente foi eleito, os deputados são eleitos, o prefeito, o vereador. Isso é república. É o povo elegendo um representante. É diferente de uma ditadura, que é quando o cabo vai lá para frente e diz, estou aqui, e o povo diz, sai, ele diz, não sai não. E quem manda aí acabou. Ditadura. A república é isso. Lá nos Estados Unidos funciona isso aqui, ó. Republicanismo e protestantismo. Para acontecer, entendam isso, para acontecer o decreto, os Estados Unidos têm que rejeitar, entre aspas, os dois chifres. O republicanismo, liberdade civil, e o protestantismo, liberdade religiosa. O protestantismo não quer obrigar ninguém a guardar de nenhum, não. O protestantismo está protestando contra a opressão, contra a igreja, ou o Estado, a união da igreja com o Estado, querer governar o que você crê. A revolta do povo, dos protestantes, foi isso. Tinham doutrinas escuras? Tinham. Mas o pior é porque eles estavam matando as pessoas porque diziam que criam diferente. Não tinha direito de protestar, não. Protestou, morreu. Os estados agora têm que abrir mão desses princípios. Tem até um texto que fala assim, né? Tem que abrir mão desses dois princípios, republicanismo e protestantismo. Por quê? No republicanismo há direito de expressão. Você tem direito de pregar. Você bica na porta e pregar. Você precisa pregar só aqui dentro, não. Pode ir lá fora e pregar. Quando a república vai sendo rebaixada, o povo começa a oprimir. Não pode pregar isso, viu? Vai pregar, tá com os pastores, né? Vai pregar, só pode pregar isso, isso e isso. Passou daqui, aí nós vamos ter a conversa já. Na república não, na república, vai lá. Pode pregar à vontade, você tem todo direito. Isso, democracia.
que sinceramente praticamente não existe em local nenhum do mundo. Praticamente. Em todo lugar tem uma formazinha dele oprimido. Em alguns pontos. Mas um dos lugares que mais tem república e democracia é os Estados Unidos. Tem a maior liberdade. Só que também quando eles se recebem, você pode esperar que o Estado vai para cima, não é brincando não. Republicanismo e protestantismo, é isso aqui que tem garantido. Olha o texto que eu falei antes. Republicanismo e protestantismo tornaram-se os princípios fundamentais da nação, os dois chifres da segunda besta. Estes princípios, republicanismo, poder que emana do povo para o povo, ou seja, o povo é representado por alguém que eles elegeram, e o protestantismo, que é a liberdade do povo adorar segundo os ditames da sua consciência, segundo a sua escolha. Estes princípios são o segredo de seu poder e prosperidade. Por que os Estados Unidos é tão grande, tão poderoso como é? Por causa do republicanismo e do protestantismo. Aí você vai ver a desgraça acontecendo com os Estados Unidos, é quando ele rejeitar isso aqui, Quando ele começar a obrigar o povo. É aqui que ele rejeita. Ele começa a obrigar o povo a dizer, não tem que guardar o domingo. Não tem que guardar o domingo, senão eu tomo tua casa. Toma teu carro, vai preso, vai morto. Ele rejeitou. Ele está te obrigando em matéria de consciência. Teve um papa que disse o seguinte: esse negócio de liberdade de consciência é uma heresia. O grande conflito fala. Isso é uma desgraça para a igreja. Liberdade de consciência. Tem que adorar do jeito que eles falam. Está na história. Você pode pesquisar o que você acha. Agora perceba. Um país tão grande, tão poderoso como é os Estados Unidos, quando ele rejeitar o protestantismo e o republicanismo, aí você vai ver. Por um tempo você vai ver ele no auge. Mas depois, quando Deus entrar em juízo com os Estados Unidos, meu amigo, aí você espera. Não tem nação no mundo que aguente. Lembra lá de Daniel 2? Vamos encerrar. Daniel 2, aquela estátua. Cabeça de ouro, peito e braço de prata, ventre e quadril de bronze, duas pernas de ferro, os pés em parte de ferro e parte de barro. Mas depois disso, Daniel vê lá, quando se revela para ele, na interpretação, uma pedra que vem do alto, cortada sem auxílio de mãos, e acerta a estátua bem nos pés, né? E quem é aquela pedra? Cristo. Meu amigo, não tem reino que aguente. Quando aquela pedra vem ali, não tem Estados Unidos, não tem Roma, Babilônia que já foi, não tem reino que aguente. Porque não é homem que vai derrubar, não. Isso aqui é uma pedra cortada sem auxílio de mãos. Então, nós precisamos entender isso. Queremos ser prósperos, nós temos que ter isso aqui na nossa vida também. Tá? Nós temos que ser realmente protestantes. Foi um dos segredos dos Estados Unidos crescerem e prosperarem, foi isso. Se algum momento a gente rejeitar esse princípio, a gente cai também. As igrejas praticamente não protestam mais, e isso vai ocorrer também nos Estados Unidos. O protestantismo vai fragilizar, e com isso vai acontecer mudanças. Quando vocês ouvirem falar de um decreto, é porque isso aqui está caindo por terra. Protestantismo. Ou seja, não haverá mais liberdade de você adorar Deus segundo sua consciência. Vai cair isso aqui também, Republicanismo. Você não terá mais liberdade civil. A irmã White diz que você não terá mais direitos. Ah, mas eu tenho direito de me expressar. O Estado vai dizer que você não tem direito de nada. Tem direito de calar a boca e ficar calado. E se ficar calado na terra, vai preso e morto. Tá vendo? Eles vão rejeitar o protestantismo, vão obrigar o povo a guardar um dia que não é o dia de Deus, um sábado falso, como ela chama, e vão dizer para o povo: vocês perderam o direito. É uma ditadura. É um verdadeiro império. Vai dizer: você vai fazer o que a gente mandar. O tempo de Nabucodonosor dizia assim:
mata esse povo aí. Por que mata o povo? Todo mundo mata o povo. Acabou, o povo fazia. Aqui vai ser a mesma coisa. Você não quer fazer como nós estamos mandando, não? Então, pode matar. Não vai demorar muito a acontecer, não, porque os poderes civis já estão sendo tirados das O pessoas. chifre é de poder. No momento que não ofende quem? O que o republicanismo ofende? O que o protestantismo ofende? Mas depois vai ver a palavra de Deus. Nós possamos nos apegar com Deus, né? E quando esse dia chegar, em que o republicanismo dos Estados Unidos e o protestantismo forem lançados por terra, aí nós vamos ver perseguição. Aí a liberdade que temos hoje, os favores, a facilidade, não vão ser mais os mesmos, não. Aí para pregar vai ter que ter a coragem e uma fé de realmente enxergar a Cristo pela fé. Porque não vai conseguir ver Jesus pessoalmente, não. Vai ser pela fé. E se não for pela fé, o pessoal vai abrir mão, vai aceitar o inimigo, vai se render e vai adorar outro Deus. Mas que Deus possa nos manter firmes no seu caminho. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai de bondade, mais uma vez. Estamos aqui, Senhor, na conclusão desse trabalho, te agradecendo pela compreensão profética. Que teus santos anjos continuem, Senhor, nos auxiliar, nos dar sabedoria do alto, Senhor, para entender esses últimos momentos da história que se aproximam. O Senhor sabe que pouco tempo realmente resta e que o Senhor quer preparar cada um de nós. Então, Senhor, te pedimos o poder do alto. Que o Senhor nos prepare, nos ajude, Senhor, a permanecer firme na rocha, firme no Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma boa noite. Rogamos no teu nome, Santo. Amém.